Ainda não falamos sobre o corpo de dor. Bem, todos vocês sabem o que esse termo se refere. A dor emocional acumulada por vocês, de levar adiante de sua infância, geralmente, talvez também de vidas passadas, ou se você acredita em vidas passadas. Se você não gosta de vidas passadas, esqueça isso. Você herdou da infância e é parcialmente pessoal, porque tem a ver com sua experiência de vida, no início da vida, que para todo mundo é um pouco doloroso. E para alguns, muito mais do que para outros. E você também absorve dor corporal do seu coletivo no qual você nasceu, que pode ser o país, ou o campo de energia, ou uma área específica em seu país. Ou seja lá o que for, você também absorve isso. Então há um aspecto pessoal para a dor emocional que vive em você. Um corpo de dor não é necessariamente, na maioria dos casos, sempre ativo. Ele tem um estágio dormente e um estágio ativo. E quando está dormente, você pode nem saber que ele está lá. E periodicamente a tendência é que o corpo de dor precise se alimentar de mais experiências, de algo emocionalmente doloroso. Então, porque é o que corresponde à frequência vibracional dessa entidade energética. Porque é isso que é emoção. É uma forma de energia. É consciência e tudo é consciência. Consciência de uma forma particular. Uma emoção é uma forma temporária que a consciência nasce e assume. Que pode ser como a dor infantil, uma dor emocional, geralmente deixa para trás resquícios daquela emoção particular que não é completamente liberada. Então, quando você tem 18 ou 20 anos, você carrega um corpo de dor. E para alguns humanos isso é algo muito pesado. Coisa que para os outros não é tão ruim. O corpo de dor precisa se alimentar periodicamente da experiência emocional. Em outras palavras, ele quer dor emocional. Precisa de dor emocional e cria dor emocional. Principalmente de duas maneiras. Cria drama com pessoas próximas a você, para que elas façam com que a negatividade volte para você, e então você pode ter o drama. E relacionamentos, lugar favorito para o corpo de dor se renovar. Relacionamentos íntimos, isso é muito melhor. Você consegue a melhor comida em relacionamentos íntimos. E isso vai criar drama e apertar os botões. Ele tem uma inteligência emprestada. Ele tem sua própria pequena inteligência. E ele é astuto. É um pouco como um gremlin. Ele conhecerá os pontos fracos do seu parceiro e tocará neles para provocá-los a responder, reagindo com drama, e geralmente funciona. Por que então você pressiona os botões corretos? Você desperta os da outra pessoa, do corpo de dor dela, e ele diz, ótimo, eu também estou aqui. Então, naquele momento, você não quer largar isso. Se seus terapeutas, naquele momento, ligarem para você e dissesse que você quer estar nesse drama ou você quer ser livre, você ficaria muito bravo, porque você não estaria falando sobre a dor, mas ele estaria falando através de você. E você estaria dizendo para se afastar. Não é sobre corpos de dor isso.
Isso é uma coisa séria. Eu não quero ouvir o que você tem a dizer. Ah, me deixe em paz com esse corpo de dor sem sentido. O corpo de dor não gosta de ser. Porque isso significa que a luz da consciência está brilhando sobre ele. Agora, o que você faz se não tiver um relacionamento íntimo, que fica um pouco mais difícil, como você pode renovar o corpo de dor? Normalmente ele diria, tudo bem, eu tenho a solução perfeita. Quando eu precisar se alimentar, eu subo em sua mente e controlo seu pensamento. E cada pensamento será um pensamento negativo sobre você, sobre outras pessoas, sobre a vida em geral ou sobre política. Algum pensamento profundamente negativo. E então se torna o pensamento. Não é apenas. Ele é viciante. Você fica viciado em pensamentos negativos. Como minha vida é tão horrível? Ou, essa pessoa é tão horrível? Ou isso é absolutamente, se é predominantemente raiva, predominantemente autopiedade, ou choramingar, ou gritar, o que quer que seja. Você está preso em um ciclo de pensamento negativo, continuamente alimentado, porque o pensamento é energia. E também tudo é pensado de novo. É uma forma que cada pensamento é uma forma que a consciência tomou uma forma temporária. É uma pequena entidade. E aquilo que dá energia ao corpo de dor ama o seu pensamento negativo. Porque quanto mais pensamento negativo, mais forte ele fica. Mas depois de um tempo já comeu o suficiente. E é como uma grande refeição que você não consegue mais comer. E então, de repente, ele volta a dormir e você sente, o que foi tudo aquilo? E às vezes, se é um relacionamento, então de repente tudo está bem de novo. E é como se vocês dois acordassem de algum tipo de pesadelo estranho. Mas o estranho é vê-lo, como acontece a cada 2 semanas, ou 3, ou uma vez por semana. Quem sabe, talvez, uma vez por mês, ou a cada 3 meses. Isso varia muito, mas vem de novo e de novo, até que você comece a reconhecê-lo pelo que é. Então a consciência vem, quando você reconhecê-lo, não pode mais em primeiro lugar. Você não pode mais usar sua mente para se renovar, porque você o conhece diretamente. Então, eu posso sentir a dor emocional. E então, você pode não ser totalmente controlado por ele, quando ele tentar criar um novo drama no relacionamento. Ou se seu parceiro surge e você pode ver claramente que é isso, então alguma energia escura entra nele ou nela e de repente isso surge. É ruim se você vê-lo pela primeira vez, quando depois de casados vocês começam a viver juntos, e então, pela primeira vez, você vê no seu parceiro o corpo de dor. Para muitas pessoas, essa é a primeira vez que eles questionam se eles escolheram a pessoa certa. Agora, outra coisa estranha sobre o corpo de dor é que é uma entidade vibracional, que às vezes pode atrair, porque existem entidades flutuando nesse universo, que não podemos ver.
Há uma grande quantidade de coisas que não podemos ver com nossos sentidos, pois eles são muito limitados. Então existem entidades cuja frequência vibracional corresponde à frequência do corpo de dor. Um pouco como quando você pode ver, como na realidade que você pode ver com os seus sentidos. Pode ser comparado talvez a vermes, ou como ratos. Uma infestação de ratos em sua casa, ou baratas. Eu acho que seria melhor correspondido como baratas. Ratos nos reinos invisíveis que às vezes podem ser atraídos por fortes corpos de dor. E quando isso acontece, o corpo de dor fica maior. Eles se agarram à sua dor quando você quase se funde com ela. E então o corpo de dor pode ser incrivelmente pesado e se tornar realmente perigoso. E geralmente isso acontece com as pessoas. Pessoas que estão muito, muito inconscientes, ou pessoas viciadas em drogas, que reduzem muito sua consciência. Ou alcoólatras, que também reduzem muito sua consciência. Ou têm alguma deficiência em sua mente. Então acontece com eles que seu corpo de dor atrai outras entidades para eles. E então eles poderiam perpetrar os crimes mais terríveis. E muitas vezes assim é. Às vezes, de novo, eles nem sempre estão sob controle. Mas é lá. Eles estão lá. E estão esperando. Às vezes as pessoas que conhecem essas pessoas dizem: como ele pôde? Eu fiz isso, eu sei que ele é um cara legal. Como ele pôde ter matado e desmembrado 6 pessoas? Ele era uma pessoa tão legal, eu estava na escola com ele. O que eles não viam era o seu corpo de dor. E quando sua esposa poderia ter visto, não sei se ela ainda está viva, mas é possível, que algumas entidades se apeguem ao seu corpo de dor. E à medida que você traz mais consciência para ele, o que significa simplesmente é estar ciente disso. Então, o seu corpo de dor pode ou não, se existem outras entidades que vieram, e pode não ser tão ruim quanto aquelas entidades que levam alguém a cometer crimes, mas pequenas coisas, pequenos insetos invisíveis podem entrar, e é bem possível no seu caso. E agora chegamos à pergunta: à medida que você se torna mais consciente e direto ao corpo de dor, seria difícil para essas entidades continuarem a se agarrar ao seu corpo de dor, especialmente se eles não fossem avassaladores, o que no seu caso não é, eu posso ver que não é. Você não vai chamar isso de matar e desmembrar algumas pessoas. Então essas não são entidades avassaladoras. São pequenas coisas que se agarram ao seu corpo de dor, mas se deixadas sozinhas, poderia piorar. Mas é porque você está crescendo em consciência. Você poderia, acredito que seja essa a explicação. E me parece que é. Eles não gostam da luz da consciência. O corpo de dor, seu corpo de dor, não gosta de ser reconhecido, porque ele sabe quando você o identifica. E você pode sentir. Você coloca sua atenção nele, e ele não gosta de sua atenção.
porque então eles não podem mais usar sua mente. Então, se você colocar sua atenção nisso, pode haver coisas que de repente você acredita, eu não aguento mais essa pessoa. Ela está se tornando muito consciente. As coisas vão embora e a dor fica mais leve. Então o corpo de dor pode até ir. Contei uma história e acredito que quando vi alguém numa sessão de aconselhamento, tivemos uma liberação maravilhosa do corpo de dor dessa pessoa. Foi como se um grande pedaço tivesse caído e eu não sei para onde foi, mas subiu no ar. A história semelhante está nos evangelhos também. Não é chamada de dor nos evangelhos, é claro. Soa mais sinistro. Ele estava carregando um espírito maligno e então quando Jesus veio e disse, o que é isso? O espírito maligno fugiu. E disse, me deixe sozinho, eu não aguento mais a sua presença. Então a transmutação do corpo, do cérebro, acontece porque o corpo de dor é a energia aprisionada, que pelo foco, focando nela, a energia é liberada. Eu comparo com o que você poderia dizer a chama da consciência. Essa energia torna-se então parte da sua presença e é transmutada em presença. Assume uma frequência mais elevada e é a consciência também. E torna-se presente. É um pouco como se você pudesse dizer, se você tivesse um pedaço de gelo e o gelo é muito duro, e você pode matar alguém com um pedaço de gelo. Mas quando ele é transmutado, ele fica macio e fluido. E quando ele é transmutado ainda mais, ele vira vapor. Você nem consegue mais ver. E isso é um pouco como a consciência se manifestando em diferentes formas. Para a chamada matéria inanimada, seria uma consciência que está totalmente adormecida, ou quase totalmente adormecida. E então, gradualmente, você tem diferentes graus de despertar da consciência, em diferentes formas de vida. Uma vida vegetal, uma vida animal, uma vida humana e, em seguida, uma vida humana desperta. Então, tudo que você precisa continuar a fazer é estar ciente disso, especialmente quando surge. Estar ciente disso quando está lá em seu relacionamento, quando ele usa sua mente, ainda esteja muito alerta para que a emoção não suba em sua mente. E se você começar a ter pensamentos negativos, quando isso acontecer, saiba imediatamente o que está acontecendo. Quando você ama sua negatividade, então você realmente não ama, mas o seu corpo de dor adora. Então é uma dor maravilhosa, o que é um grande ensinamento, é uma grande coisa, pois muitas vezes são pessoas com corpos de dor mais pesados que têm um incentivo mais poderoso para despertar espiritualmente do que pessoas com um corpo de dor relativamente leve. Há uma tendência para as pessoas. É como se você estivesse em um pesadelo. E se você estiver em um pesadelo, sua motivação para despertar é maior do que se você está em um sonho relativamente agradável. Não é tão bom assim, mas tudo bem. Mas se você está enfrentando um monstro, então você realmente quer despertar.
Essa é uma prática para se acostumar até que se torne uma segunda natureza ter sua atenção no momento presente. Em vez de em outro lugar, ter o foco de sua atenção principal em sua vida diária no momento presente. O resto de sua atenção, isso é, o foco principal aqui é o resto de sua atenção. É para onde você quer ir. Qualquer tarefa em que esteja envolvido tem um determinado propósito. O propósito é que você deseja terminar a tarefa e ela alcançou o seu propósito. E isso está no seu periférico. A visão periférica da sua consciência é onde você quer chegar. E é isso que você está fazendo para chegar lá. E a sua atenção principal não é onde você quer chegar. E enquanto isso, você está apenas fazendo isso para chegar lá. Você pode ver como isso já cria um estresse interno. Eu estou aqui, mas quero estar lá. Essa é uma maneira normal de viver, e isso é a maior parte da atenção das pessoas. Ela está lá, mas enquanto isso eles estão aqui, onde eles realmente não querem estar. Como mostrado em adesivos famosos, em adesivos de carros, que dizem algo como: eu preferia estar pescando. Quando visitei Ram Dass, o professor espiritual, que agora faleceu, ele morava em Maui. E eu vi no carro dele um adesivo de para-choque que dizia: eu preferia estar aqui agora. É um bom ensinamento em um adesivo de para-choque. Então, sua atenção é isso. É quase uma reversão de como você normalmente vive. É o oposto. E, em si, já é uma mudança na consciência. Então, é claro que você também está ciente do passado, certas coisas que você pode ter uma relevância no presente, que está tão perifericamente passado e futuro. Geralmente o futuro é mais importante porque você está se movendo em direção a isso. E aqui está a visão central do momento presente. No momento presente, ou você está fazendo algo ativamente, ou está percebendo algo de forma mais passiva. Você está lá como um observador, ou você é apenas. Não estamos fazendo ativamente, mas simplesmente percebendo. Que pode ser, quando você voltar, você pode estar sentado em um carro, se estiver dirigindo, você está fazendo algo lá, e é particularmente importante estar presente. Ou você pode estar sentado em um avião, e há uma boa oportunidade de ser. Você indo para o modo de testemunho, não há nada em particular a fazer, a menos que você pegue seu laptop e comece a fazer coisas. Tudo bem. E às vezes surgem situações que são problemáticas. Isso é normal na vida. Elas são desafiadoras em vez de problemáticas. E então, você enfrenta o desafio, você olha para ele, por assim dizer, não necessariamente visualmente. Você dá atenção a isso e é um desafio. Em vez de uma reatividade inconsciente, por exemplo, o desafio é que seu voo foi cancelado. Não é um dos maiores desafios que um ser humano pode ter, mas algumas pessoas reagem como se fosse. E quando algum desafio chegar, há algo que eu possa fazer para responder a essa situação? Ou é algo onde eu simplesmente tenho que dizer, bem, por enquanto é isso. Eu aceito do jeito que está, porque agora não há nada que eu possa fazer. Eu ouvi, por exemplo, em alguns aeroportos,
e eles estão muito ocupados. Não há pessoal suficiente quando o avião pousa. E normalmente as pessoas ficam presas no avião por 2 ou 3 horas. Aconteceu em Toronto e outros lugares. E essa é uma boa oportunidade para se render. Algumas pessoas não podem fazer isso. Elas começam a gritar e gritar. Isso não tem nenhum propósito particular em suas vidas. Isso acontece com eles. Então, sempre a questão era se essa é uma oportunidade de rendição ou se é necessário uma ação, o que é uma prática para se acostumar até que se torne uma segunda natureza, ter sua atenção no momento presente, em vez de outro lugar. E geralmente implica que você está ciente de seu entorno, que é inseparável do presente. Estar no presente através de seus sentidos. Um ser humano mais alerta do que um ser humano normal, num estado de alerta em que não há tensão. Muitas vezes o estado de alerta em um ser humano está associado a estar tenso. Mas há um estado de alerta sem tensão. Não é suficiente apenas estar ciente de suas percepções sensoriais. Isso é bom. Também pode ajudá-lo a evitar situações perigosas, que de outra forma você simplesmente tropeçaria nele, pois você não sabe como é. Veja como os animais, nesse sentido, estão muito alertas. Porque se eles não estiverem, eles são comidos por outros animais. Então, muitos animais têm esse estado de alerta incrível. Não o mesmo estado de alerta humano, mas é uma consciência alerta de seus arredores, que muitos humanos não têm. Eles passam, eles andam na rua, então eles não estão totalmente lá. Em suas mentes, pensando sobre todos os tipos de coisas, exceto onde eles estão. Então, eles não estão aqui. Enquanto o pássaro em um galho, ou o cervo, que está saindo da floresta, e há um campo e o cervo sai por um momento, e os ouvidos deles, que são orelhas muito grandes, eles ficam se movendo, totalmente atentos. E eles podem ouvir, provavelmente 100 vezes melhor do que o humano. Ou um pássaro, em um galho sentado, ele fica sempre curioso olhando em volta. É assim. Então, de repente, ele vai. É claro que não há uma decisão. Quando um pássaro, de repente, voa, ele não pensa, bom, agora eu vou voar desse galho. Para todos, o que acontece lá é que há um fluxo para a vida. Não há uma mente. Há uma consciência lá, mas não há nenhuma conceituação de todo. Mas quando um animal descansa, um animal também descansa completamente. Ele está completamente em repouso. Ele não fica pensando na vida, pensando que tem que descobrir algo, qual é o propósito disso tudo. E por isso pode ser muito curador. Viver como um animal, sim. Pode ser um pouco trabalhoso também, mas pode ser muito curador viver como um animal e ter a presença de um animal. Na casa, um cachorro, um gato, geralmente, ele tem uma existência sem problemas. Você geralmente está conectado ao início de sua vida. Assim como a infância humana, quando as coisas dão errado na infância, elas deixam vestígios. Mas, geralmente, cães e gatos, em estágios normais,
a menos que estejam com fome ou queiram dar um passeio, eles podem estar realmente enraizados em ser e alegre. O gato passa o rabo do cachorro e o cachorro abana seu rabo. E é uma alegria ver isso, sem problemas psicológicos. A menos que eles passem muito tempo com humanos neuróticos. É uma prática consciente. Então, um animal pode trazer para o momento presente. Apenas olhar para um animal no momento presente. Um animal que vive com humanos pode não estar tão alerta quanto um animal na natureza, porque sabe que o ambiente é relativamente protegido. No entanto, os cães estão bastante alertas, e os gatos também. Então, você, se torna novamente o centro de sua atenção sempre. Traz de volta para o presente, porque, antes de tudo que sempre está bem, e isso é um bom motivo, porque é a própria vida, a situação de vida. Sim, existe no tempo, onde há o passado, o futuro, no que diz respeito à sua situação de vida, mas isso não é a sua vida. Eu escrevi sobre isso há muito tempo, e é tão importante que as pessoas podem confundir a sua situação de vida com algo mais fundamental, mais real, mais imediato, mais profundo, que é chamado de vida. A situação de vida são circunstâncias e eventos em sua vida. E a maior parte de sua situação de vida é experimentada em sua mente. Então, a situação de vida são relacionamentos, situação de trabalho, situação financeira, todos os tipos de problemas, frequentemente situações problemáticas. É muito raro que todas essas situações estejam funcionando bem e perfeitamente. Relacionamentos, família, trabalho, o ambiente financeiro, a situação de saúde, tudo funcionando em harmonia e perfeitamente, pode acontecer por curtos períodos, mas geralmente algo em algum lugar dá errado e tem que acontecer periodicamente e com frequência. Isso é normal e isso é bom, mas você não é sua situação de vida. Sempre tem esse elemento de instabilidade, de incerteza. E embora você não possa reconhecer que quando você olha para coisas aparentemente sólidas em sua vida, é sua experiência nesse momento. E a única coisa que existe é você. Bem, digamos que você veja uma pessoa tendo uma atitude inconsciente na rua. Como você reage a isso? Podemos usar duas palavras, reagir e resposta. Do jeito que eu as uso, reagir significa que é uma reação karmicamente determinada. Resposta, você reage fora do condicionamento de seu campo emocional, mental. A resposta implica que você está presente e sua ação não é mais determinada pelo emocional mental, o condicionamento da pessoa. Existe uma inteligência superior, pode-se dizer. Bem, eu chamo de sabedoria. Mas, em outras palavras, existe uma inteligência superior que você pode então operar em sua vida diária.
uma inteligência superior que poderíamos chamar de sabedoria. Então, não é a inteligência convencional que você pode medir em testes de QI. Essa é uma versão muito limitada de inteligência. Há uma inteligência superior que entra através da presença, que lida de forma mais inteligente com qualquer situação na sua vida. Essa é a única forma possível de lidar com inteligência. É lidando com a situação através da presença, especialmente importante, é claro, nas relações humanas. Porque tanta inconsciência que acontece na interação entre os seres humanos, entre dois seres humanos e um número maior de seres humanos. E então, grupos de seus coletivos, de seus milhões de seres humanos, 1 milhão aqui, outro 1 milhão ali. Ou você pode ver, quando olha para a política e assuntos, então, o que está acontecendo no mundo? Há muito pouca inteligência na maneira como eles lidam com as coisas. E você ficaria surpreso como eles podem ser tão míopes e, finalmente, para usar uma palavra simples, estúpidos. Mas essas pessoas têm diplomas, eles têm diplomas universitários. Como eles podem ser tão estúpidos? Bom, porque eles só ativaram uma versão muito limitada da inteligência. Uma inteligência que você pode medir em testes de QI, isso não é suficiente. Bem, você me desculpe, eu não quero ofender ninguém que tenha um QI muito alto, ou seja membro disso ou daquilo. Há uma organização chamada Mensa, acredito que sim. Se você tem um QI alto, você pode ser um membro disso. E isso é bom para a sua identidade, é claro. Então, eu não quero tirar nada de você. Mas isso não é uma inteligência real. Bem, meio que sim, é uma forma de inteligência. Mas é uma forma relativamente baixa de inteligência. Uma inteligência muito mais alta vem através da presença. E isso está faltando no mundo. Ocasionalmente, você vê, muito raramente você vê um político, na verdade. Você pode ver que essa pessoa tem alguma inteligência e percepções reais. E geralmente não são as pessoas que estão comandando as coisas. E se for um político, geralmente é alguém que foi empurrado para a periferia da política. E de lá, ele usa ela, comenta sobre a estupidez do que está acontecendo no mundo. Eu observei isso. Acontece em diferentes países. Isso é um fenômeno semelhante. Algumas pessoas aqui e ali que podem ver claramente para onde estamos indo e o que estamos fazendo, e que tudo isso é uma loucura, porque há uma falta de verdadeira inteligência superior, que está além da mente egóica. E, bem, no momento não parece bom, quando você olha para o estado do mundo. É importante que você não entre em um modo reativo, porque isso levará à inconsciência. Se você também assistir muita televisão ou os assuntos atuais, você provavelmente será levado à inconsciência. A menos que você assista, como um estudo antropológico, de como a humanidade pode ser equivocada. Então você precisa ficar presente enquanto olha para tudo isso e vê o que está acontecendo.
Bem, isso é quase uma analogia para o resto da sua vida também. Se as coisas não ficarem difíceis, não há crescimento na consciência. Então, ficar consciente da presença não é realmente isso. Você se torna consciente de si mesmo como presença e isso é um pouco melhor. Ou, talvez ainda melhor, a presença ou a consciência torna-se consciente de si mesma. Isso é o mais próximo que você pode chegar se quiser ir tão longe quanto a linguagem. Então é importante experimentar para consciência. Não vamos esquecer por um momento sobre percepções dos sentidos, porque falamos sobre isso também, como perceber sem conceitualização, a menos que a conceitualização seja necessária. Então, tudo bem. E você atrás e assim por diante. Mas agora focamos na consciência apenas. Consciência que é a essência. Essa é a essência da meditação. A essência da meditação não é algo que você faz porque é enganoso pensar na meditação como um fazer. Porque qualquer tipo de fazer requer tempo, que você não pode fazer sem tempo. Significa que há algo em que você está se movendo em direção a algo. Então, mesmo a ideia subjacente, quando você medita, que está fazendo a meditação, pode ser um obstáculo para a verdadeira meditação. Então, a meditação não é um fazer, porque a meditação é a realização de ser. Então, você tem essas duas dimensões. A dimensão do fazer, que tem a ver com o mundo da forma, e a dimensão transcendente, que é o próprio ser atemporal. Pode-se dizer que há dois de vocês. Quase isso. Não é a verdade absoluta, mas é uma maneira de dizer. Há dois de vocês. Existe o ser pessoal, a pessoa, o eu pessoal, o humano você. E você sabe muito bem que o humano, o você humano não é fácil. Você não tem uma vida fácil. Nenhum ser humano tem uma vida fácil. E se pode haver um ou dois de vocês que nasceram em circunstâncias muito privilegiadas, e você pode dizer, sim, isso é fácil. Eu gostaria de ter uma vida igual a dele, para nunca precisar me preocupar em ganhar dinheiro suficiente, ou tudo sempre está lá. Desde que haja um fundo fiduciário quando você nasce, por exemplo, um bebê com seu fundo fiduciário, o fundo se torna um amigo para o resto da sua vida. Você tem que se preocupar, você tem que se preocupar com isso, eu amo isso. E então, tudo que você quer é imediatamente dado a você na sua infância e você continua. Então, parece uma vida fácil. E essa vida muito fácil acabaria se tornando, talvez seja, o seu maior obstáculo e cria a maior quantidade de sofrimento para você. Porque você se tornará mais uma criatura egóica muito superficial. Porque torna a vida difícil para você e para os outros. E então você sofre cada vez mais. E então você não pode escapar disso. Você não pode escapar dos desafios da vida. Não importa como você imagina que seja, o humano está aqui para ser desafiado. O humano não está aqui para encontrar felicidade suprema, satisfação ou realização final no nível humano. O nível humano não foi projetado para isso. E o mundo ainda não sabe disso. Porque os humanos estão procurando soluções,
Há soluções reais no nível horizontal do humano, na dimensão humana. E não é lá que você é desafiado. E onde quer que a situação vá, dentro de você, você encontrará o elemento de dukkha. A palavra mencionada ontem à noite, a insatisfação, o sofrimento, a infelicidade, a miséria, irá rastejar para dentro de qualquer coisa que você fizer. De alguma forma, mais cedo ou mais tarde, se você ainda não tiver encontrado, apenas espere um pouco e você encontrará. Você conhece a pessoa mais maravilhosa, e então você se casa, ou não, ou o que quer que seja, mas começa a viver junto. E mais cedo ou mais tarde você descobrirá que essa pessoa maravilhosa que você pensou que vai te fazer feliz, também te deixa infeliz. Porque você ainda não tinha visto a pessoa completa. Tinha algo escondido que só se revela quando vocês começam a morar, provocar alguma mudança nesse mundo. Se você quer tornar a tua vida, a tua, assim, chamada vida melhor, procura alcançar isso, ou aprender isso, ou adquirir isso. Isso faz parte do ser humano. Nós não negamos isso. E se o fizer, por exemplo, se disser, não quero alcançar nada. Digamos que você não tem nenhuma ambição, é sempre inútil. Porque você não quer ser, você não quer se desafiar. Então a vida vai te desafiar ainda mais. Se você não se desafiar, seria o mesmo que se envolver em atividade física e correr. Você está desafiando a si mesmo, ou está levantando pesos para desafiar o corpo e o nível físico. A única maneira de tornar o corpo mais forte, o corpo físico, é fazendo. Eu vou colocar assim, é uma maneira estranha de colocar isso, mas é verdade que você tem que tornar a vida difícil para o seu corpo. Caso contrário, ele não vai ficar mais forte. Para levantar o peso, quero dizer, se você perguntar ao seu corpo se ele prefere apenas relaxar ou levantar o peso, ele vai dizer, não, eu só quero relaxar. Não é? Eu não quero dificultar a minha vida. Não. Torne minha vida mais difícil do que ela precisa ser. Então, você não fica mais forte sem a dificuldade. Mas quando você faz uma vida difícil para o corpo, então mais energia é exigida e mais energia vem fluindo. A energia não vem até que você a exija. Há um pedido ou demanda de energia, porque há uma lacuna entre o que você quer e o que, no momento, o corpo que não tem energia suficiente. E de repente chega. E então você chega a um ponto quando começa um influxo de energia. Você torna a vida difícil para o seu corpo. E uma vez que a energia começa a fluir, o corpo gosta desse fluxo de energia. Mas antes da energia começar a fluir, a vida era difícil para o corpo. Então, você sempre encontra, obviamente, o limiar da vida difícil para o corpo, e então a energia entra. E de repente, nem é mais percebido como difícil. E você pode experimentar todos os dias, quando você começa a se exercitar. Isso é basicamente uma analogia para o resto da vida. Se as coisas não ficarem difíceis, então não há crescimento na consciência. Falamos sobre o influxo da energia para o corpo físico,
Mas a energia pode se manifestar em muitas frequências e, finalmente, é a consciência. E, portanto, você não pode se tornar um ser humano mais consciente a menos que experimente os desafios da vida. E é bom querer criar isso ou aquilo. Então você está escolhendo, até certo ponto, você pode escolher os desafios que deseja, a experiência que você quer trazer, algo novo nesse mundo, é um desafio que você criou. Você diz, eu quero criar isso. E isso vem de um nível mais profundo. Não do ego que diz, eu preciso disso, eu preciso daquilo. Caso contrário, eu não vou ser feliz e realizado. E não vou ser completamente eu mesmo. Eu preciso conseguir isso para ser feliz e reconhecido. Fazer isso. Pode parecer estranha essa expressão. Fazer o que eu mesmo quero fazer. Se você não se desafiar, a vida vai desafiar você. Ela encontrará desafios onde você certamente não queria estar. E você não pode escapar. É bom se desafiar de uma forma sã, não de uma forma insana. Em parte, uma parte dos desafios da vida são os desafios que você mesmo cria e que podem ser divididos em uma criação consciente. Você deseja manifestar algo novo, seja o que for, que você deseja em sua carreira ou algo que você deseja construir. Além disso, há desafios que você cria inconscientemente através da mente condicionada. E isso é uma quantidade enorme de sofrimento para os humanos. Eles criam seus próprios desafios, mas eles percebem isso como se os desafios viessem de fora, sem saber que uma quantidade enorme de problemas primordiais, dificuldades, desafios, são criados por sua inconsciência em relação a outras pessoas, em relação a situações. A reatividade que amplifica cada pequeno problema que vem de fora através de outros seres humanos ou situações. A reatividade inconsciente do ego amplifica o problema e faz o drama do relativamente pouco, que não tem e não precisava virar drama, mas vira um drama grande. Isso é uma verdadeira reatividade. São os desafios que os humanos criam inconscientemente para si mesmos. E é um grande momento de despertar quando você percebe que em muitas das suas dificuldades você foi um fator contribuinte. Vamos colocar assim, nas dificuldades que surgem, encontrar em situações e através de outras pessoas e assim por diante, você descobre o seu próprio exemplo de reatividade, que é uma grande descoberta. E depois há outros tipos de desafios que surgem aparentemente do nada. Pode ser que um terremoto possa acontecer aqui em 1 minuto, não sabemos. Ou o sol se aproxima do nada, quem sabe? Ou alienígenas aterrissam de repente. Então o desafio, às vezes, parece surgir do nada. Existem tantos tipos diferentes de dificuldades ou desafios que você encontra. Mas você não pode escapar das dificuldades e dos desafios, porque você é e não é
somente no nível humano. Os animais encontram seus próprios desafios. Até as plantas e árvores encontram seus próprios desafios. Toda forma de vida encontra obstáculos, oposição. Toda forma de vida experimenta a fragilidade da vida, que não é a fragilidade, é a própria vida. Ela é passageira e incerta. E é assim que, gradualmente, a consciência evolui. Porque a consciência precisa entrar como uma resposta aos desafios da vida. E é assim que percebemos que a vida é feita, seja de desafios desafiadores ou difíceis. Uma vez que você percebe isso, então você se liberta da enorme ilusão de que há algo errado quando sua vida se torna difícil. É porque tudo isso é necessário. Você precisa disso. Essas são as boas ou más notícias. O mundo não está aqui para te fazer feliz. É assim que eu digo. O mundo não está aqui para te fazer feliz. Esse é o nível humano. Nada disso está aqui para te fazer feliz. Não importa o quanto você tente. Tudo está aqui para te torná-lo consciente ou desafiá-lo. Como dificultar sua vida e seu curso? Como eu disse, grande parte disso pode ser sua própria inconsciência. Mas é assim que você, se dificultar sua própria vida, por meio de sua inconsciência, começa a sofrer cada vez mais e mais, e talvez por muito tempo, você não sabe que está criando seu próprio sofrimento. É sempre como se fossem os outros. As pessoas mais inconscientes estão continuamente prevendo que todas as causas de sua miséria e infelicidade estão do lado de fora. Está tudo do lado de fora. Quando você ouve uma pessoa muito inconsciente, você pode ouvir os assuntos que eles falam, a narrativa deles. Eles culpam, estão sempre reclamando, e a culpa é sempre dos outros, em todas as situações. Então, seja o que for, perceba que o fator principal em qualquer situação é o seu estado interior. Então, há algumas pessoas que estão se juntando a nós de outras partes do planeta. Seja grato por tudo que você vivenciar nesse momento. E se você não pode ser grato, pelo menos permita que seja, porque você já é. Você pode muito bem fazer isso. Agora, se você fez se essa pequena coisa soa muito pouco, e é muito pouco, permitir que sua experiência desse momento seja do jeito que é, apenas essa pequena coisa. Bem, é difícil colocar em termos percentuais. Digamos, 95% do sofrimento que você cria na vida, eu não sei sobre o resto, sobre os 5%. Chegaremos a isso em algum momento, de qualquer forma. Você já removeria um pedaço gigantesco de infelicidade, não é? Infelicidade é o termo mais genérico que se pode usar. O Buda chamou de sofrimento. Obviamente, essa é uma das práticas. Para não resistir internamente à sua experiência desse momento agora. É claro que, muitas vezes, possivelmente você esquecerá isso e tudo bem. No momento em que você perceber que esqueceu,
estará lá novamente. Então você pode aceitar a experiência desse momento como a infelicidade que está surgindo em você, porque você esqueceu de aceitar sua experiência desse momento. Então você sente essa infelicidade surgindo em você e você diz: de onde vem isso? Ah, eu esqueci de aceitar a minha experiência desse momento. Então, veja, você aceitar a infelicidade, e a coisa estranha com a infelicidade é que quando você aceita completamente a infelicidade, ela não pode sobreviver por muito tempo. Não é como se não pudesse realmente coexistir com a aceitação. Então surge uma coisa estranha. Digamos que você diz algo como: ok, estou infeliz. Tudo bem, não me importo de ser infeliz. Então a infelicidade vai. E você pensa: ué, o que está acontecendo? Isso não deveria acontecer. A infelicidade não pode sobreviver por muito tempo com a aceitação. Mesmo a aceitação da infelicidade, não se entregando à infelicidade, mas a aceitação. Não é nem a aceitação da infelicidade. Pressupõe que haja uma consciência. Aí que sabe que você está infeliz. E agora isso pode soar como algo muito natural, mas não é. Porque as pessoas mais infelizes, e ainda são milhões, e é claro que tem motivos para serem infelizes, sim, e não são necessariamente as pessoas que você acha que teriam os motivos mais poderosos para serem infelizes. Então, algo que, quando é reconhecido como infelicidade e aceito, algo acontece com ela e ela começa a se dissolver. Mas as pessoas realmente infelizes estão tão identificadas com a infelicidade que é uma combinação de certos pensamentos recorrentes em sua cabeça, uma certa narrativa que não é agradável, quer seja sobre minha vida, se a narrativa diz: ai, que coisa terrível a minha vida, porque tudo deu tão errado, e agora eu ainda tenho que fazer isso. Não há nada que eu possa fazer. Eu estou tentando. A narrativa pode ser sobre algo que ainda não aconteceu e continua indefinitivamente, ou algo que aconteceu no passado distante, ou não tão distante assim. Então há uma narrativa, e então suas emoções, que são um reflexo da narrativa, e a narrativa são pensamentos, certos tipos de pensamentos que têm uma certa frequência. E depois que despertam a frequência emocional, porque o corpo pensa que a narrativa em sua mente é a realidade, que é a realidade que você está vivenciando, então o corpo reage com uma emoção. Um exemplo simples. À noite você não consegue dormir porque está extremamente preocupado com o que vai acontecer com você, ou alguém próximo a você, ou mesmo com o mundo. E tudo parece muito crítico. Há uma crise em sua cabeça, não fora da sua cabeça. Fora da sua cabeça há um travesseiro e há um cobertor, ou mesmo algo grande, fofo e macio embaixo. E não há infelicidade lá. E se você olhar ao redor do quarto, onde está a infelicidade?
você está e há uma crise em sua vida. O corpo não sabe a diferença entre o que está realmente acontecendo e o que está acontecendo na sua cabeça. O que está acontecendo na sua cabeça é considerado como sendo a realidade absoluta. Então você experimenta a emoção que acompanha esse tipo de narrativa. E então não há consciência. E quando você está preso nisso, você nem sabe realmente que está infeliz, porque você é a infelicidade. A infelicidade se tornou a sua identidade. Então, quando você se torna a infelicidade, vamos usar o termo budista, sofrimento. Quando você está nesse sofrimento profundo, você nem mesmo conhece o seu sofrimento. Porque o sofrimento é um pedaço gigantesco, uma parte do seu senso de identidade. Você é uma entidade sofredora. E como todos os terapeutas sabem, uma vez que o paciente ou o cliente, ou o que quer que chame, eles chegam a um ponto em que existe a possibilidade de ir além dos padrões arraigados, padrões inconscientes, e há uma resistência enorme. Muitas vezes porque a pessoa tem medo de perder uma parte muito importante de sua identidade, e às vezes é a parte mais importante de sua identidade. Se eles viveram com um senso de identidade infeliz por anos, e talvez até décadas, eles não querem deixar ir. E novamente, eles não sabem disso conscientemente. Eles nunca dizem, fica aqui infelicidade, eu não quero deixar você ir embora. Se eles pudessem dizer isso, significa que já existe alguma consciência. Então, a falta de consciência, a falta de presença, que é o estado não desperto, que ainda, infelizmente, milhões de humanos estão presos nisso. Mas no momento em que você sabe, que reconhece seu estado interior, isso significa que há uma consciência, que é uma outra dimensão de consciência que emergiu em você, através de você. Uma dimensão mais profunda de consciência, que não é o pensamento condicionado. É assim que podemos chamá-la de consciência. Podemos chamá-la de presença. Você pode chamá-la de consciência incondicionada. E então o começo da liberdade, ou melhor, a possibilidade de liberdade surge. E é a partir daí que você reconhece os seus estados internos, conforme eles surgem. Digamos que você reconheça a sua infelicidade e diga, que interessante. Você pode gostar, você pode sentir a infelicidade, mas no momento em que você percebe o sofrimento da infelicidade em você, você não está mais alimentando isso com seus pensamentos. Desde que você não esteja ciente de que você está alimentando isso, esse ciclo vicioso, você o está alimentando com seus pensamentos, com sua narrativa, e você está preso no círculo vicioso da sua narrativa. Ela cria mais infelicidade, e a infelicidade cria mais pensamentos, e você fica preso nisso pelos próximos 6 meses e talvez além. Porque é uma maneira muito mais agradável de viver. Você pratica estar ciente de seus estados internos e o significado deles. Não importa em qual situação surge em sua vida, sejam pequenas coisas, grandes coisas, situações difíceis, pessoas difíceis, desafios, problemas. Porque nos próximos 6 meses, você não vai ficar livre de desafios e problemas. Então, seja lá o que for,
Perceba que o fator primordial em qualquer situação é o seu estado interior, porque isso determina como você responde. Não importa o que seja, sua principal responsabilidade é estar ciente do que acontece dentro de você. E isso significa que tudo o que surgir em sua vida deve ser usado em sua prática, para que você não se torne dependente do que está acontecendo externamente em sua vida. Então, seu estado interior, gradualmente, não é mais determinado. Bem, digamos, talvez ainda um pouco sim, mas não completamente determinado por eventos externos, pessoas, situações e assim por diante. Surge uma liberdade suficiente que está despertando. E então há uma desidentificação do movimento do pensamento e das emoções flutuantes de ontem. Você está a recuar, não está a reprimir nada, está a permitir. Mas só pode permitir porque há uma consciência. E essa consciência é você em última análise. É o que às vezes chamo de olho profundo em oposição à superfície. O olho da consciência. Primeiro, a superfície, que é a pessoa condicionada, a entidade, que você é por um tempo. E ao olho profundo, que é a consciência. Minha analogia usual, que provavelmente já me ouviu dizer e mencionei algumas vezes, o oceano. A superfície do oceano, o caminho para a ondulação, é o olho da superfície. E o oceano, a profundidade do oceano, é o olho profundo. Um humano despertando é uma ondulação na superfície do oceano, que até recentemente tinha sido completamente identificada com sua ondulação. A sua existência na dimensão horizontal, na superfície do oceano. Olhando cada outra ondulação como outra, e outra, e outra. E esta não sou eu, é outra ondulação. Sempre temos que ter muito cuidado com as outras. E o ego, na verdade, gosta que as outras sejam muito mais outras o quanto possível. Então, a pequena ondulação começa a perceber que existe uma profundidade. No momento em que para de pensar sobre a sua existência ondulando, e que existe. Um pensamento diminui e outra coisa permanece, outra coisa que é muito profunda, não tem forma, é apenas uma presença. Não podemos nem chamar de nada. É uma presença. E essa presença é você. Todos os males são efeito da inconsciência. Podemos aliviar os efeitos da inconsciência, mas não podemos eliminá-los, a menos que eliminemos sua causa. A verdadeira transformação acontece no interior e não no exterior. Querer aliviar o sofrimento do mundo é uma coisa muito nobre, mas lembre-se de que não se concentrar exclusivamente no exterior Do contrário, você vai sentir frustração e desespero. Sem uma profunda mudança na consciência humana, o sofrimento é um buraco sem fundo. Portanto, não permita que a sua compaixão se torne unilateral. A empatia com o sofrimento do outro e o desejo de ajudar devem ser equilibrados com uma profunda percepção da natureza eterna de todas as coisas e com a consciência do aspecto ilusório de todos os sofrimentos.
Permita que a sua paz inunde tudo o que você fizer e estará atuando sobre o efeito e a causa ao mesmo tempo. Se quiser impedir que os seres humanos destruam uns aos outros e acabem com o planeta, lembre-se de que assim como não consegue combater a escuridão, você também não pode combater a inconsciência. Se tentar fazer isso, a oposição polar vai se tornar fortalecida e mais profundamente arraigada. Você vai se identificar com uma das polaridades, vai criar um inimigo e será conduzido ao seu interior inconsciente. Eleve a consciência ao disseminar a informação, ou melhor, pratique a resistência passiva. Mas tenha certeza de que você não carrega nenhuma resistência interior, nenhum ódio, nenhuma negatividade. Ame os seus inimigos, disse Jesus, o que obviamente significa não tem inimigos. Uma vez que você se envolva em atuar no nível do efeito, é muito fácil se perder dentro dele. Fique alerta e muito presente. A causa tem de permanecer o seu foco inicial, o ensinamento da iluminação, o seu propósito principal e a paz, o seu mais precioso presente para o mundo. Todos os males são efeito da inconsciência. Podemos aliviar os efeitos da inconsciência, mas não podemos eliminá-los, a menos que eliminemos sua causa. A verdadeira transformação acontece no interior e não no exterior. Querer aliviar o sofrimento do mundo é uma coisa muito nobre, mas lembre-se de que não se concentrar exclusivamente no exterior. Do contrário, você vai sentir frustração e desespero. Sem uma profunda mudança na consciência humana, o sofrimento é um buraco sem fundo. Portanto, não permita que a sua compaixão se torne unilateral. A empatia com o sofrimento do outro e o desejo de ajudar devem ser equilibrados com uma profunda percepção da natureza eterna de todas as coisas e com a consciência do aspecto ilusório de todos os sofrimentos. Permita que a sua paz inunde tudo o que você fizer e estará atuando sobre o efeito e a causa ao mesmo tempo. Se quiser impedir que os seres humanos destruam uns aos outros e acabem com o planeta, lembre-se de que assim como não consegue combater a escuridão, você também não pode combater a inconsciência. Se tentar fazer isso, a oposição polar vai se tornar fortalecida e mais profundamente arraigada. Você vai se identificar com uma das polaridades, vai criar um inimigo e será conduzido ao seu interior inconsciente. Eleve a consciência ao disseminar a informação, ou melhor, pratique a resistência passiva. Mas tenha certeza de que você não carrega nenhuma resistência interior, nenhum ódio, nenhuma negatividade. Ame os seus inimigos, disse Jesus, o que obviamente significa não tem inimigos. Uma vez que você se envolva em atuar no nível do efeito, é muito fácil se perder dentro dele. Fique alerta e muito presente. A causa tem de permanecer o seu foco inicial, o ensinamento da iluminação, o seu propósito principal e a paz, o seu mais precioso presente para o mundo. A liberdade vem de sair desse fluxo e encontrar, antes de tudo, um pouco de espaço dentro de você. E esse espaço é a presença.
E a partir daí você percebe que certos pensamentos são repetitivos. E que são só pensamentos. Coisas ruins sempre acontecem comigo. E você olha, vê esse pensamento vindo e percebe, veja só, de novo, eu pensei isso antes. Então, tornar-se livre do ego significa tornar-se livre do pensamento, da identificação com o pensamento. Esse é o fim do ego. Ele pode ocasionalmente se reafirmar de tempos em tempos, mas pelo menos este é o despertar. E os seus pensamentos? Os pensamentos habituais? Você pensa que sempre tem que estar certo, e quando você pensa que você não está certo, você simplesmente foge e deixa de fazer. Então você percebe e não faz nada, não é? Correto? Algumas pessoas têm medo de não obter sucesso nas coisas que fazem, porque são autoimagens que são derivadas do pensamento. Iriam sofrer, por exemplo, se eu falhar em alguma coisa, minha autoimagem será ferida. Portanto, eu não vou nem tentar. E novamente, isso tem a ver com derivar a sua identidade através do pensamento. E o mesmo pensamento, eu falhei, é uma mentira. Eu sou uma falha, é uma mentira pior ainda. Você não falhou. Você pode simplesmente reinterpretar e entender que você aprendeu algo ali. Isso não é para mim, por exemplo. Então, por que acreditar nas mentiras que a sua mente produz? Então, como você sabe, muitas pessoas vivem com uma mente muito hostil. Porém, a motivação dessas pessoas para sair de suas mentes é muito grande, eu imagino. E espero que seja. Mas primeiro elas precisam perceber que seus problemas são autogerados. São gerados pela sua mente. E não gerados pelo mundo. Quando alguém vai ao médico e diz: ouço uma voz dentro da minha cabeça, provavelmente será encaminhado a um psiquiatra. De uma forma ou de outra, praticamente todas as pessoas ouvem uma voz ou algumas vozes o tempo todo dentro da cabeça. São os processos involuntários do pensar, que acreditamos que não podemos interromper, manifestando-se como monólogos ou diálogos contínuos. Você já deve ter cruzado com uma pessoa ou com pessoas doidas, falando sem parar ou resmungando consigo mesmas. Isso não tem nada de diferente do que acontece com você e com outras pessoas ditas normais, exceto que vocês não falam alto. A voz comenta, especula, julga, compara, gosta, desgosta e etc. A voz não precisa ser relevante para a situação do momento, pois ela pode estar revivendo o passado recente ou remoto, ou ensaiando ou imaginando possíveis situações futuras. Neste último caso, ela imagina sempre as coisas indo mal e com resultados desfavoráveis. É o que se chama de preocupação. Às vezes, essa trilha sonora é acompanhada de imagens ou filmes mentais. E mesmo que tenha alguma relação com o momento, a voz será interpretada em termos do passado
Isso acontece porque a voz pertence à mente condicionada, que é o resultado de toda a nossa história passada, bem como dos valores culturais coletivos que herdamos. Assim, vemos e julgamos o presente com os olhos do passado e construímos uma imagem totalmente distorcida. Não é raro que a voz se torne o pior inimigo de nós mesmos. Muitas pessoas vivem com um torturador em suas cabeças que as ataca e pune sem parar, drenando sua energia vital. Essa é a causa de muita angústia e infelicidade, assim como de muitas doenças. A boa notícia é que podemos nos libertar de nossas mentes. Essa é a única libertação verdadeira. Dê o primeiro passo nesse exato momento. Comece a prestar atenção ao que a voz diz, principalmente a padrões repetitivos de pensamento. Aquelas velhas trilhas sonoras que você escuta dentro da sua cabeça há anos. É isso que eu quero dizer com observar o pensador. É um outro modo de dizer o seguinte: ouça a voz da sua cabeça, esteja lá, presente como uma testemunha. Seja imparcial ao ouvir a voz, não julgue nada. Não julgue ou condene o que você ouve, porque fazer isso significa que a mesma voz acabou de voltar pela porta dos fundos. Você logo perceberá. Lá está a voz e aqui estou eu, ouvindo-a e observando-a. Sentir a própria presença não é um pensamento, é algo que surge de um ponto além da mente. Comece por admitir que é resistência. Esteja lá quando a resistência aparecer. Observe de que modo a sua mente a cria, que nome dá à situação, a você mesmo ou aos outros. Observe o processo de pensamento envolvido. Sinta a energia da emoção. Ao testemunhar a resistência, você vai verificar que ela não tem nenhum propósito. Ao focalizar toda a sua atenção no agora, a resistência inconsciente passa a ser consciente. E isso é o fim dela. Você não pode estar infeliz e consciente. Se há infelicidade, negatividade ou qualquer forma de sofrimento, significa que existe resistência. E a resistência é sempre inconsciente. Você escolheria a infelicidade? Se não escolheu, como ela apareceu? Qual é o propósito dela? Quem a está mantendo viva? Você diz que está consciente da sua infelicidade, mas a verdade é que você está identificado com ela e mantém vivo esse processo de identificação através de um pensamento compulsivo. Tudo isso é inconsciência. Se você estivesse consciente, quer dizer totalmente presente no agora, toda negatividade iria se dissolver quase instantaneamente. Ela não conseguiria sobreviver na sua presença. Só consegue sobreviver na sua ausência. Nem mesmo o sofrimento consegue sobreviver muito tempo diante da presença. Você mantém a infelicidade viva quando dá tempo a ela. Esse é o sangue dela. Remova o tempo, concentrando uma percepção intensa no momento presente, e ela morre. Mas você quer mesmo que ela morra? Você já teve mesmo bastante dela? Quem você seria sem ela? Até que você pratique a entrega, a dimensão espiritual é algo a respeito do que você já leu, ouviu falar, escreveu, pensou, acreditou ou não. Não faz diferença. Não até que a entrega tenha se tornado uma realidade em sua vida. No momento da entrega, a energia que você desprende, que passa a governar sua vida, é de uma frequência vibracional muito maior do que a energia da mente, que ainda governa as estruturas sociais, políticas e econômicas da nossa civilização e que se perpetua através da propaganda e dos sistemas educacionais. Através da entrega, a energia espiritual penetra nesse mundo. Ela não gera sofrimento para você, para outros seres humanos ou para qualquer outra forma de vida no planeta. Ao contrário da energia da mente,
ela não polui a Terra e não está sujeita às leis das polaridades, que diz que nada pode existir sem o seu oposto e que não pode haver o bem sem o mal. Aqueles que continuam dominados pela mente, a grande maioria da população, não percebem a existência da energia espiritual. Ela pertence a uma outra ordem e vai criar um mundo diferente quando um número suficiente de seres humanos entrar no estado de entrega e se tornar totalmente livre da negatividade. Se a Terra sobreviver, essa será a energia daqueles que a habitarem. Jesus se referiu a essa energia quando proferiu seu famoso e profético Sermão da Montanha. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. É uma presença silenciosa, mas intensa, que dissolve os padrões inconscientes da mente. Eles podem até permanecer ativos por um tempo, mas não vão mais governar a sua vida. As condições externas que apresentavam uma resistência também tendem a mudar ou a se dissolver através da entrega. Essa energia é um poderoso agente transformador de situações e de pessoas. Caso as condições não mudem imediatamente, a sua aceitação do agora permite que você se coloque acima delas. De qualquer forma, você está livre. Se você encontrar dificuldades de entrar em contato com o seu corpo interior, é mais fácil, em primeiro lugar, concentrar a atenção no movimento da respiração. Tomar consciência da respiração, que já é uma meditação poderosa, irá aos poucos colocar você em contato com o corpo. Observe atentamente a respiração, como ela entra e sai do nosso corpo. Respire e sinta o abdômen inflar e contrair-se levemente a cada inspiração e expiração. Se você tiver facilidade para visualizar, feche os olhos e veja-se no meio da luz, dentro de um mar de consciência. Então, respire dentro dessa luz. Sinta essa substância luminosa preenchendo todo o seu corpo e tornando-o luminoso. Então, aos poucos, concentre-se nesta sensação. Você agora está dentro do seu corpo. Não se fixe em nenhuma imagem visual. Caso você precise usar a mente com um propósito específico, use-a em parceria com seu corpo interior. Só se conseguirmos estar conscientes, sem que haja pensamentos, é que seremos capazes de usar a mente de forma criativa. E o caminho mais fácil para entrar neste estado é através do corpo. Sempre que for necessária uma resposta, uma solução ou uma ideia criativa, pare de pensar por um momento e focalize a atenção em seu campo de energia interior. Tome consciência da serenidade. Quando você voltar ao pensamento, ele será novo e criativo. Em qualquer atividade mental, habitue-se a ir e vir, de tantos em tantos minutos, entre o pensamento e uma espécie de escuta interior, uma serenidade interior. Poderíamos dizer, não pense apenas com a cabeça, pense com todo o seu corpo.